Olá! Quem nunca se sentiu um pouco paralisado na frente de um problema de física, não é verdade? Bom, hoje a gente vai transformar essa incerteza em confiança. Nessa análise, vamos desvendar um método de 5 passos, que é uma verdadeira chave mestra para solucionar esses desafios. E o melhor, vamos testar esse método numa avaliação real, passando por pressão de fluidos, ritmo das oscilações e muito mais. Fica sempre aquela pergunta, né? Como é que os físicos conseguem resolver qualquer problema que aparece? Às vezes parece até mágica ou uma intuição genial. Mas a verdade é que por trás de tudo isso, quase sempre existe um sistema, uma estrutura. E é justamente essa estrutura que vamos aprender a usar. E essa estrutura é o método. Pense nele como uma chave mestra mesmo, uma abordagem que transforma aquele problema que parece um bicho de sete cabeças numa série de passos lógicos, bem mais fáceis de gerenciar. É isso que a gente vai dominar hoje. Ok, vamos ao que interessa. O nosso método, o MRP, tem 5 passos. Primeiro, ler e identificar. Ou seja, antes de qualquer coisa, a gente separa o que o problema nos dá do que ele está pedindo. Segundo passo, fazer um esboço. É traduzir as palavras numa imagem, sabe? Ajuda muito a visualizar as interações. Terceiro, identificar o conceito. Aqui a gente para e pensa, qual princípio da física explica essa situação? É aqui que a teoria e a prática se encontram. Quarto passo, resolver. Com a ideia e a equação na mão, a matemática entra em cena para a gente achar a resposta. E por fim, o passo 5, que eu chamo de teste de sanidade. O resultado faz sentido? Esse último passo é o que realmente separa uma resposta qualquer de uma solução de verdade. Bom, este é o nosso roteiro. Primeiro, vamos pegar nosso método de 5 passos e aplicar em problemas de fluidos. Depois, a gente muda de área e testa o método no mundo das oscilações. E para ter certeza de que tudo ficou claro, a gente termina com a checagem rápida de conceitos. Vamos nessa? Vamos começar com a primeira aplicação, um problema super clássico de estática dos fluidos, o famoso tubo em U. É o cenário perfeito para a gente aplicar nosso método pela primeira vez e ver como ele funciona na prática. Olha só o nosso primeiro desafio, um tubo em U. De um lado tem água e a gente conhece a densidade dela. Do outro, a gente coloca um óleo que a gente não sabe qual é. O que se observa é que as alturas ficam diferentes. A nossa missão, então, é descobrir a densidade desse óleo usando só essas informações. Vamos aplicar o método um passo de cada vez. Começando com os passos 1 e 2. Primeiro, identificar as variáveis. Temos a densidade da água, a altura L e a altura D. O objetivo? Achar ρx, a densidade do óleo. Agora o esboço. Desenhar o tubo ajuda a gente a ver que, como os fluidos não se misturam, o óleo, por ser menos denso, acaba ficando com uma coluna mais alta. Esse detalhe visual já é uma baita pista. Chegamos no passo 3, o cérebro da operação, o conceito. A regra do jogo aqui é o princípio de Stevin. E o que ele diz? Basicamente, que num fluido em equilíbrio, se pegarmos dois pontos na mesma altura, a pressão neles tem que ser igual. É essa chave que destrava o problema inteiro. Agora, passo 4, vamos resolver. Com base no princípio de Stevin, a gente iguala as pressões na interface. A pressão do lado da água é a pressão atmosférica mais a da coluna de água. Do lado do óleo, é a atmosférica mais a da coluna de óleo. Como a pressão atmosférica aparece dos dois lados, a gente pode simplesmente cortar. Isso nos dá a equação final. Daí um pouco de álgebra para isolar a densidade do óleo, o ρx. Agora é só colocar os números e fazer a conta. E o resultado do cálculo é esse aí, 915 kg por metro cúbico. Mas calma, o problema não acabou aqui. Quem resolve bem um problema de verdade sempre faz aquela pergunta final. E aqui está o passo 5, avaliar. O valor de 915 é menor que o da água, que é 998. Isso faz todo sentido físico. Como o óleo é menos denso, ele precisa de uma coluna mais alta para exercer a mesma pressão que a coluna de água. A resposta é super consistente. Método concluído com sucesso. Próximo desafio. Agora a coisa muda um pouco. A água não está mais parada. Saímos da estática e entramos na dinâmica dos fluidos. Imagine uma tubulação que não só desce uma baita altura, mas também fica mais estreita. Com isso, a velocidade aumenta e a altura diminui. A pergunta é, o que será que acontece com a pressão? Vamos usar o nosso método para descobrir. Para resolver esse, o nosso passo 3 aponta direto para um dos conceitos mais importantes da dinâmica dos fluidos, a equação de Bernoulli. Pense nela como a lei da conservação de energia, só que para um fluido em movimento. Ela diz que a energia de um fluido tem 3 partes, uma ligada à pressão, outra à velocidade, que é a energia cinética, e uma terceira ligada à altura, a energia potencial.
A soma dessas três tem que ser sempre a mesma ao longo do fluxo. E aqui está a aplicação no passo 4. A gente reorganiza a equação de Bernoulli para achar a diferença de pressão. Perceba que essa diferença tem duas partes. Uma por causa do aumento da velocidade e outra por causa da queda de altura, que é um valor negativo e bem maior. Somando tudo, chegamos num número negativo bem grande. E aí vem o passo 5. O que isso quer dizer? O sinal de menos significa que P1 menos P2 é negativo. Ou seja, a pressão na saída, P2, é muito maior que na entrada. E faz todo sentido. A queda enorme de 180 metros converteu um monte de energia potencial gravitacional direto em pressão. Agora vamos mudar completamente de assunto. A gente deixa os fluidos para trás e entra no mundo rítmico das oscilações. Vamos ver se o nosso método de 5 passos é versátil o suficiente para funcionar aqui também. Certo, o problema descreve um movimento harmônico simples, o famoso MHS. A informação mais importante aqui é o tempo que leva para ir de um ponto de velocidade zero até o próximo. Com isso, a gente precisa achar o período, a frequência e a amplitude. E a solução aqui mostra bem como método é eficiente. O conceito-chave no passo 3 é entender o que significa ponto de velocidade nula no MHS. São os extremos do movimento. A viagem de um extremo ao outro leva exatamente meio período. Então, se meio período é 0,25 segundos, o período completo é o dobro, 0,50 segundos. A frequência é só o inverso do período, o que dá 2 Hz. E por último, a distância entre os extremos é o dobro da amplitude. Então, a amplitude é metade de 36, ou seja, 18 centímetros. Direto ao ponto. Último problema com contas. Agora a questão é sobre energia. Temos um sistema massa-mola que começa com uma certa posição e uma certa velocidade. O que se pede é para calcular as energias no começo e qual a amplitude máxima que esse movimento vai atingir. O conceito fundamental aqui é a conservação da energia mecânica. No comecinho, o sistema tem 2 tipos de energia, a potencial, porque a mola está esticada, e a cinética, porque o objeto está se movendo. A gente calcula as duas separadamente e soma para ter a energia total, que dá 375 joules. E o ponto mais importante é que essa energia total não muda. Quando o objeto chega na sua amplitude máxima, ele para por um instante. Nesse momento, toda a energia é potencial. Então, a gente iguala os 375 joules à fórmula da energia potencial máxima e, com isso, encontra a amplitude Xm. Ok, agora vamos mudar um pouco o ritmo, deixar os cálculos de lado e focar só no passo 3 do nosso método, os conceitos. Vamos fazer uma checagem rápida com o jogo de verdadeiro ou falso, só para ver se os princípios fundamentais estão na ponta da língua. Vamos lá, testando os conceitos. Item I. Empuxo é igual ao peso na flutuação? Verdadeiro. É exatamente por isso que um objeto boia. Item 2. Aumento de velocidade causa aumento de pressão? Falso. Lembra de Bernoulli? É o contrário, a pressão diminui. Item 3. A energia mecânica em MHS é constante? Verdadeiro. Ela só fica trocando entre cinética e potencial. Item 4. O período de um pêndulo nunca depende da amplitude? Falso. Essa é uma aproximação que a gente usa muito, mas só vale para ângulos bem pequenos. E por último, item 5. A pressão se transmite integralmente num fluido? Verdadeiro. Esse é o famoso princípio de Pascal, a base dos sistemas hidráulicos. Ótima revisão. E para fechar, fica essa reflexão. Ao longo dessa análise, a gente chegou em várias respostas, em vários números. Mas o mais importante não foram os números em si. Foi a jornada, um método de 5 passos que nos guiou através da complexidade de cada problema. É esse método que pode ser aplicado a qualquer desafio, em qualquer área. Qual será o próximo desafio onde ele pode ser útil?